Olá pessoal. Nós estamos aqui agora, né, para finalizar a última aula nossa do curso de Morfologia Vegetal Aplicada à Sistemática e Ensino de Botânica, e nós vamos fechar aqui nosso conteúdo falando sobre na segunda parte do conteúdo sobre frutos. Vou trazer algumas curiosidades e falar sobre frutos secos, tá bom? Então, aqui é o caso do canapu, né? Que a gente geralmente o pessoal pensa que isso é o fruto, né? Quando na verdade isso aqui são as sépalas. Nós vimos lá quando nós falamos de flores, né? Sobre a persistência das sépalas, que nós vimos que ela é concrescente, né? E esse aqui que é o frutinho, né? O frutinho na verdade está dentro dessas sépalas aqui. Quando essas sépalas estão secas, geralmente é porque os frutos estão bem na sua maturidade e eles podem ser consumidos porque eles estão mais saborosos, mais adocicados, tá? Aqui no caso, é o caso da pinha ou da ata, né? E a mesma coisa acontece com o Brutus, por exemplo, né? Que é uma nonácea. Aqui é uma flor, né? Com diversos ovários, aqui são os estames e aqui são os ovários, tá? Ó. Então é uma flor com diversos ovários de alho carpelar, cada ovário é livre um do outro. O que acontece? Quando esse ovário eles começam a ser fecundados, eles começam a dilatar, dilatar, dilatar e fica um soldado no outro, tá? Então isso aqui é um exemplo de um fruto múltiplo, que é oriundo de uma flor com diversos ovários, como é o caso do morango. Então cada um desse aqui era um ovário, cada um desse é um fruto, mas eles se soldam, dando a impressão que é um único fruto, porque é oriundo de uma flor com diversos ovários, né? E por falta de espaço de dilatação dos frutos, eles se soldam uns aos outros. Tá? Então aqui é mais um exemplo de fruto múltiplo. Tá? Aqui o caso da amora, que é uma inflorescência, né? Então isso aqui na verdade, né, é uma infrutescência, né, ó, que é o mesmo caso do abacaxi, que é um fruto composto. É composto de um conjunto de flores de uma inflorescência. Tá vendo? São várias flores, tá vendo? Ó? Que são fecundadas, e aí os frutos se dilatam, soldam uns dos outros, dando a impressão que é um único fruto. Então a amora também é um exemplo de fruto composto, como o abacaxi. Tá? Aqui é o noni, que é uma planta que foi introduzida, né? E as pessoas acabaram plantando ela muito, e é uma planta altamente invasora, de difícil controle, né? Mas também aqui é uma flor com vários ovários, com várias. É uma inflorescência, desculpa, né? Ó. São várias flores, como no abacaxi. E essas flores elas vão sendo fecundadas, tá? Ó. Cada um é um frutinho, tá vendo? Ó, dá pra ver bem, cada um é um frutinho. E por falta de espaço, esses frutos vão soldando uns aos outros, dando a impressão que é um único fruto, quando na verdade é uma infrutescência aqui, tá? Ó, como no abacaxi. Tá vendo? Dá pra ver bem, ó. Várias flores, né? Ó. Cada flor tem um ovário e esses ovários vão se fundindo, essas flores, o ovário dessas flores vão se fundindo um ao outro, formando uma infrutescência, tá? Então aquilo ali só foram algumas curiosidades, só para trazer mais uns exemplos desses frutos para vocês, de frutos múltiplos e frutos compostos. E agora retornando aos frutos secos. Então os frutos secos são aqueles cujo pericarpo, né, o epicarpo, mesocarpo e endocarpo, eles não ficam suculentos, eles ficam secos, desidratados. E o primeiro fruto que nós temos aqui é o folículo, que é um fruto univolvo, ou seja, ele abre como se fosse uma concha, né, ó, como estão vendo aqui, ó. Então, observe que os folículos, eles têm deiscência longitudinal, tá vendo, ó? E eles só abrem de um lado do fruto, tá, ó. Como aqui no xixá, né, isso aqui é um tipo de xixá, aqui é o outro, né, ó. Tá vendo, ó? E observe que eles só abrem de um lado, tá, ó. Ele só abre, tem uma deiscência valvar, tá, ó. Aqui é o pererim, que é uma apocinácea, tá? E observe que as sementes deles são aladas, são dispersas pelos ventos, também são frutos do tipo folículo, tá? Geralmente com muitas sementes, tá? Então isso são folículos. Os folículos, os legumes também, eles são diferentes dos folículos, porque isso é um fruto do tipo legume, tá, pessoal? Aquela nomenclatura que a gente usa de legume, ela é um pouco equivocada, porque legumes são frutos secos, como esse aqui das leguminosas, tá, ó.
O que ele difere é que aqui ele é univolvo e aqui ele é, bivalvo, tá? Ele abre dos dois lados, desse lado e desse lado aqui, ó, conforme nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui é uma semente de uma leguminosa. Aqui também, ó, ele abre de um lado e abre do outro, tá? Então ele tem abre dos dois lados, né? Uma dupla deiscência, tá? Mesma coisa com o ingá, né? E essa aqui acho que é o flamboyant, tá? Ó. Também vai abrir do lado e vai abrir do outro, tá? Então eles são frutos achatados e tem uma deiscência bivalva. O que difere geralmente o folículo do legume é que eles abrem dos dois lados, tá? A sílica, o fruto do tipo sílica, ele é um fruto também deiscente, tá, pessoal? Com deiscência longitudinal, que ele vai abrir de cima, tá, ó. E geralmente ele abre de baixo para cima, tá? Ele começa a abrir aqui embaixo, de baixo para cima, tá? De baixo para cima. E a característica dele é que ele fica escarpela aqui no meio, ó, tá vendo, ó? Rígido, aonde a semente se compresa, tá? Então eles abrem de baixo para cima e sempre vai ter esse carpela aqui no meio, onde as sementes vão ficar presas. As sementes caem e fica tipo uma estrutura rígida aqui no meio, aonde as sementes vão ficar presas. Isso que caracteriza uma sílica, a presença desse carpelo desidratado central, onde as sementes ficam presas. Aqui fica também um bem curtinho, né? Então aqui é o pau-terra, que é a qualia grandiflora. Aqui é o IP amarelo, Hadroandus aureum, tá? Que é o IP amarelo, tá? Então são frutos do tipo sílico. A cápsula, elas são frutos também secos, deiscentes, tá? Que eles são oriundos de um carpelo de flores com vários ovários que se fundem formando uma única estrutura, tá? E eles geralmente vão ter 3 deiscências. E geralmente tem o epicarpo, o endocarpo fazem o revestimentos, né? Das sementes, né? Então aqui nós temos essa abertura que é de cima para baixo, tá? Ó. E geralmente eles vão abrir em 3 partes, né? Aqui abre 2, mas geralmente em 3. E não tem aquela presença daquele carpelo central. Neste caso aqui do algodão, o carpelo está formando fibras, tá? Que a gente usa na comercialização. Aqui observe que abre de cima para baixo, tá, ó. Então isso aqui são frutos do tipo cápsula. E observe que não tem a presença daquele carpelo central como tem na sílica. Os frutos do tipo opecarpo, que são também frutos secos deiscentes, eles são assim chamados porque esse aqui é o fruto da papoula que o pessoal utiliza para extrair o ópio, tá, pessoal? E que é usado para fazer heroína, cocaína, né? E o que sobra da produção de heroína é usado para produzir a cocaína, né? Ou outros tipos de drogas. Eles têm uma deiscência poricida. Então aqui em cima abrem pequenos poros. Como as sementes são bem pequenininhas, elas saem por esse poros, que esse fruto fica virado para baixo. E dessa forma as sementes são dispersas por esses poros que tem nessa parte inferior do fruto aqui, tá? Isso aqui são chamados frutos do tipo pixídio, tá? Ou pixídio, depende de como as pessoas querem falar, eu chamo de pixídio. E esses frutos, eles são frutos que a principal característica dele é que eles vão ter, tá? Uma deiscência um pouco particular, que ele vai ter uma urna, tá? Essa urna onde fica as sementes. E ele vai ter essa estrutura aqui que é chamada de opéculo, como se fosse uma tampinha, tá, ó. Tá, isso é muito comum no abricó de macaco, tá, ó. Aqui é a urna e essa tampinha, ela cai e as sementes vão sendo liberadas ao pouco. Tá, aqui é o cedro, tá, ó. Cai essa tampinha, cai. Aqui as sementes são aladas e elas vão caindo ao pouco e aqui vai sendo disperso pelo vento. E aqui são como se não são sementes aladas, são sementes carnosas. Elas caem por gravidade, tá bom? Então, isso são os pixídeos, que tem a urna, a presença de urna e a presença do opérculo, que são essas tampinhas aqui, tá? Aí nós temos os frutos do tipo aquênio, tá? Que são esses frutos, isso aqui então não é semente, é um fruto, tá, pessoal? A mesma coisa é o girassol, tá? Isso aqui é um fruto, aqui é o pericarpo, aqui
essa casquinha dele, né, é o pericarpo, e aqui dentro está a semente. E a semente aqui do aquênio, ela é presa em um único ponto do pericarpo, tá? Então são frutos que parecem sementes, mas não são sementes, tá? Eles têm esse pericarpo e internamente tem uma semente que ela é presa em um único ponto do pericarpo. Por isso que quando eu descasco, eu vou tirar o pericarpo, eu consigo separar o pericarpo da semente com facilidade, tá? Aí tem a cariópsis, que eu já até mostrei lá atrás, que é o caso do milho, né? Do arroz também, tá? Que a casca da semente é grudada com o pericarpo, passando a impressão que é um fruto. Então, como a casca da semente e o pericarpo são grudados, não dá para separar os dois. Quando eu tiro o pericarpo, automaticamente eu tiro a casca da semente. Mas o milho, como eu já mostrei aqui, ó, uma espiga, né? Cada espiga dessa, cada bolinha dessa é um ovário e ela está grudado num filete aqui, ó, tá? Num estilete aqui. Então, quando é fecundado, isso aqui forma um fruto, né? Isso aqui é um fruto, tá? E porque o fruto é o ovário dilatado, né? Então eu estou vendo que isso aqui cada um desses é uma flor, tá? Cada bolinha dessa é uma flor. Como a casca da semente, né? O tegumento da semente e o pericarpo são grudados no outro, então não dá para separar, tá? Mas são frutos do tipo cariópsis. E só que o que é que acontece aí? Que a casca da semente é grudada em toda a extensão do pericarpo, diferente lá do aquênio, que é grudado em um único ponto do pericarpo. Por isso que eu não consigo destacar o pericarpo do fruto da casca da semente. Lá no aquênio eu consigo, porque o tegumento da semente é grudado em um único ponto do fruto. Aqui um outro exemplo de cariópsis, que é o milho, tá, ó, a mesma coisa, tá, a casca, né, o pericarpo, eles são grudados, o pericarpo são grudados, então não dá para separar, tá? Aqui são as sâmaras, que são os frutos alados, tá? Que é o caso aqui aqui é uma malpighiácea, aqui é o caso da vaqueta e aqui é o caso do garrote, né? Que é a Terminalia argentea, aqui é o Combretum leproso, tá? Ó. São exemplos de frutos alados. Então as sâmaras são os frutos alados, os frutos que apresentam alas. Geralmente o pessoal também pensa que é semente, mas são frutos alados, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma pequena revisão de frutos secos e espero que tenha ajudado vocês a recordar o conteúdo. E agora nós vamos estar pronto para começar a nossa aula presencial, que logo nós iremos agendar, tá? Então, espero que tenha ajudado e até os nossos encontros presenciais.